Bom, pessoal, do projeto Entenda BNCC, estamos aqui, eu, Carlos Azeitona, juntamente com o professor Rick, falando um pouco mais sobre a disciplina de arte. E professor, assim, não reclamando, mas já com uma certa dorzinha no coração, esse é o nosso último bloco. Pois é. Falando sobre arte, e já como estamos, no final da nossa entrevista, professor, que sugestão didática você daria aos nossos amigos professores que estão nos assistindo nesse momento, do tipo, por exemplo, como que os professores podem verificar, se as habilidades que foram propostas na base, elas foram atingidas ou não pelos nossos alunos, Como é que podemos fazer, professor? Isso é muito importante, E a gente volta a algumas coisas que a gente já falou, a respeito da base nacional, Principalmente, como o professor vai identificar que o aluno percebeu, que ele entendeu essa dinâmica, essa atividade, e que essas habilidades elas estão sendo atingidas, ele vai compreender a partir do momento que ele alinhar contexto teórico, todo o contexto teórico da arte com a prática. A partir do momento que o professor deixar isso bem claro, fazer essa dinâmica, fazer essa relação, o aluno ele passa a compreender o que deve ser desenvolvido em tal atividade. É muito importante que essas informações sobre a atividade, sobre o que está fazendo, tenham um significado, Tem que haver esse significado, porque é a partir daí que o professor vai perceber que o aluno compreendeu, que o aluno explorou, que o aluno identificou, que o aluno conseguiu analisar essa proposta, que ele conseguiu criar, ele conseguiu fazer essa criação, ele conseguiu improvisar a partir... Porque, assim, se há um entendimento do que é aquilo, há um sentido para aquilo que está sendo realizado. O que acontece, em algumas vezes, é que a falta desse contexto deixa uma lacuna no ensino, nessa compreensão do aluno. E a gente vê também, professor, assim, no caso de escolas que adotam algum material, de editoras ou não, sistema de ensino, que já vem aquela coisa pronta, E esquece que esse material, essa editora, não estou falando mal, pessoal, só fazendo comentário, é um material que vai para o Brasil inteiro. Então, talvez não esteja vendo a questão do contexto dessa criança, Porque Exatamente. a própria base diz isso, pessoal? Quando ela trabalha lá, que vocês já viram a questão alfanumérica, que a própria base traz, no caso aqui de arte, só fazendo EF, está dizendo que é ensino fundamental. Se fosse EI, seria educação infantil. Então, na própria base, está lá, EF, educação, ensino fundamental. 1,5, só vai ter 1,5 e só vai ter 6,9, Então, 1,5, aí AR está dizendo que é de arte. E a numeração sequencial. Pessoal, é claro que a base não falou que você tem que pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só tomem cuidado, se vocês pegarem essa questão numérica, ela pode novamente compreender que, vamos supor, a última aí do 1,5 aí que tá, é o número, professor, ali na sua mão, é o número 20. Essa aí mesmo, aí é a última. Habilidade EF. Aqui é o... Sequencial, que número que é? Aqui está o 15. 15. Então vamos supor que o professor separou, essas aí. Aí não deu tempo, ele não deu a 15. Pessoal, não é conteúdo, é habilidade, é desenvolver habilidade, Então sabemos que no caso do primeiro ao quinto ano, nós temos 26 habilidades para serem desenvolvidas durante os anos iniciais, do primeiro ao quinto. Exatamente. Então não são muitas habilidades. E objetos de conhecimento, nós temos 21 objetos de conhecimento. Claro que tem certas habilidades que elas estão 2 habilidades num objeto de conhecimento. Nós temos 6 objetos de conhecimento em artes visuais, 3 objetos de conhecimento em dança, 5 objetos de conhecimento em música, 3 em teatro e 4 em artes integradas. Isso só nos anos iniciais. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, nós temos aí 35 habilidades, sendo 21 objetos de conhecimento, sendo 5 de artes visuais, 3 de dança, mesma coisa dança nos anos iniciais, mesma coisa nos anos finais,
Música, 5 também. Igual dos anos iniciais, igual dos anos finais. Teatro, também 3. Inicial e final. Artes integradas, era 4 e agora é 5. Então você vê que artes visuais diminuiu só um objeto de conhecimento e artes integradas aumentou um objeto de conhecimento nos anos finais. Ao todo, temos 61 habilidades para serem trabalhadas durante o ensino fundamental. Exatamente. Desde o primeiro ano ao 6º ano. E o que o professor comentou, né, uma habilidade, né, pessoal, nada mais do que um verbo, uma ação. Então, se for pegar lá do 1º ao 5º ano, identificar na questão de artes visuais, né, na questão de contextos e práticas, que nós já falamos, identificar e apreciar formas distintas de artes visuais tradicionais e contemporâneas, cultivando a percepção imaginária, a capacidade de simbolizar e o repertório magético, né? Isso. Aí a gente fica analisando o que o professor, né, quando ele fala identificar e apreciar, então o professor já sabe que prática ele deve fazer. Exatamente. Né? Já o facilita. verbo está muito claro. E quando você vê um planejamento de arte, né, me desculpe, mas alguns só mudam um ano. Né? Só muda um Acontece. ano. Né? E também, até não culpo também, porque talvez a coordenação lhe cobra só para fazer um checklist. Entregou o planejamento? Gente, planejamento é de suma importância. Eu sou a favor de planejamento, desde que ele tenha um significado real. E que se Agora, utilize, né? Papel por papel, só para citar conteúdo, né? Porque quando você fala o que se deve fazer, eu já vou ao contrário, professor. Eu já vou dar avaliação para a minha... E por último, para a minha didática. Por quê? Quando eu coloco a avaliação, eu já sei quais são as habilidades que eu quero. Sabendo as habilidades, eu já sei, vamos por lá, identificar e apreciar tal, artes visuais. Então eu já vou levar algum material, claro, eu não sou de arte, mas pegando essa habilidade, já vou separar algum material para ensinar essa habilidade. Lembrando sempre, e mais do que nunca, né, a disciplina de arte tem que entender da programação neurolinguística, que é o visual, o auditivo, o sinestésico digital. Exato. Porque tem que contemplar esses 4 tipos de linguagem, né? Porque não adianta você só ser uma aula visual ou só uma aula auditiva, né? Eu vejo que a arte, ela sempre contempla todas essas áreas, né? Tipo, não é uma aula só auditiva, olha, escutem aqui que eu tô falando, ei, fiquem quietos que eu tô falando, né? Então, ela contempla, mas tem que respeitar isso, Sim. porque senão só uma forma de comunicação vai ser compreendida, né? Então, talvez aquele aluno que só tá quietinho, não é que ele não esteja prestando, talvez ele seja um aluno auditivo, né? Então, eu vejo também do professor tomar cuidado, e eu vejo pela avaliação, professor, e daí o professor vê o material, e aí ele vai para a sua sala de aula, vai dar a sua didática, né? Eu tenho a certeza que os resultados da avaliação vão se surpreender, porque ali ele já sabe o que está fazendo, né? Inclusive essa relação do professor, eu até comentei com uma turma minha a respeito desse visual, que só vai trabalhar com ali ouvindo, né? Então há a gente tem que perceber essas diferenças, né? Porque cada aluno é cada aluno, são únicos, né? Então cada um vai ter a sua maneira de entender, né? Então o professor tem que estar ligado nessas diferenças para que ele possa trabalhar de maneira não somente uma parte teórica com um slide, né? Que ele possa fazer. História, né? Se a gente se perguntar para si mesmo, né? Como você quer ser avaliado? Né? Só na forma de papel? Eu, particularmente, gente, até faço, mas eu não gosto muito dessa avaliação minha de papel, né? Porque ela é uma padronização. Claro, precisamos aprender, tal, beleza, questão de tempo, ok, mas não é o caso de arte também, né? Claro, não vamos falar do ensino médio, que o ensino médio é outra abordagem. Outra discussão. É outra discussão, ensino médio, até por causa do Enem, né? Que vai vir a reforma do ensino médio agora, né? Claro, pessoal, já vejam, se você dominar muito bem, não só os professores que estão nos vendo de arte aí, né, mas os pais, se você dominar muito bem a base, desde a educação infantil até o 9º ano, não vai ter muita mudança no ensino médio.
Não vai ter muita mudança, pessoal. Então não pensem que vai ser porque já teve lá o que o presidente fez, então não vai ter muita mudança. Então o que tá a discussão é a questão de carga horária, então algumas polêmicas aí, aquela velha história. Esperem coisas oficiais antes de postarem, comentarem coisas que não são verdades. Bem importante isso. Eu vi pessoas importantes aí fazendo comentários totalmente errados, né? E depois teve que vir pedir desculpa dos comentários errados que fizeram, né? Não anseio, né? No anseio de querer sair na frente. Acaba passando uma informação, às vezes, equivocada, né? Essa questão da reforma do ensino médio também, né? Claro, aproveitando o gancho, né, a disciplina de arte, né, ela acaba também sendo prejudicada ali dentro do ensino médio. Mas aí vai depender também como a escola vai dar esse contexto, né? Exatamente, vai ter do isso PPP também. da escola. Então eu vejo assim, claro, algumas disciplinas vão sofrer. Tem algumas escolas que não vão atender às ciências naturais. Dificilmente. Né? Então, tem algumas escolas que não vão atender às ciências humanas, porque não vai ter para isso, né? E a questão, pessoal, de 40%, 60%, tomem cuidado com isso, porque não tem nada oficial sobre isso. 60% e 40%, até estão falando da base. 40%, 60%. É uma questão de horas. Se você vai fazer 3.000 horas, 60% é claro, é 1.800, que é o mínimo obrigatório. Exatamente. Agora, se for fazer 2.200 horas, já não tem nada de 60% e 40%. Então, só tomem cuidado com esse negócio de 60% e 40%, parece que virou moda. A questão de 60% e 40%, né? Inclusive foi até uma dúvida minha, né? Mas não postei nada, né? Não passei nada para frente, né? Eu até perguntei. Teve a polêmica também de 40% em EAD, isso, ensino à distância. Também vi. Já derrubaram isso, que não era bem isso que comentaram. Então tem que ficar ligado nessas informações. Que nós estamos no ano político, né, pessoal? Infelizmente não vai ter muito Exatamente. diz que me diz que, né, estamos no ano político, então isso vai complicar. Professor, o que mais temos aí? Então, recomendações aí, suas considerações finais. Para que a gente possa fechar aí com um pensamento bem bacana, né, dentro da base nacional comum curricular, comum tal curricular, da BNCC, ela nos proporciona algumas coisas, várias coisas positivas, né, dentro dessa base, né. Ressalto novamente a importância dessas. A gente vai ter que começar a pensar talvez na mudança desse currículo da arte, né? Isso pensando nas licenciaturas, até por conta dessa nova base, né? Desse trabalho que o professor vai ter que ter. Então, talvez, né, haja uma importância aí de pensar uma maneira de deixar o professor mais preparado para encarar essa base. E vai ter mudança, né, professora? A própria Maria Fini, presidente do INEP, já comentou que a própria Prova Brasil, né, que é obrigatória nas escolas públicas, e está uma discussão desde 2015 das escolas particulares também serem obrigatórias, né? Mas é claro, a questão daí vem a questão de custo, quem vai pagar essa impressão, o aplicador, isso. tal. Né? O ano passado já teve, a escola particular participou, só os terceiros anos, né? Então as escolas tiveram que pagar uma taxa GRU, né, para o governo, para ir lá alguém do INEP aplicar a prova para eles. Então, já lembrem que 2017 já teve a Prova Brasil, 2018 não, 2019 terá de novo a Prova Brasil, no segundo semestre de 2019, que já em dezembro, já está tudo implantado, a base, para 2020 já começar redondinho. Então, não esperem muito, professores, também, das editoras, dos sistemas de ensino, porque acredito eu, né, que elas vão adaptar o material, fazer um material para o Brasil inteiro. Né? Então você tem que sempre, a base sempre diz, né, professor, e isso eu insisto, a comunidade escolar tem que participar, principalmente os pais. Porque senão vai vir um material didático, né, para o seu filho, aí viu lá que a escola está trabalhando em cima da base, adequou seu PPP em cima da base. Algumas coisas das apostilas ou dos materiais didáticos, talvez não vai usar esse momento, usar em outro momento. Né? Talvez vá usar 2 vezes, 3 vezes, né? E é capaz dos pais acharem ruim, eu paguei, não estão usando. Então, a importância da escola, professor, isso cobre da sua escola, né? Isso é um direito, porque não é você fazer sozinho a base, não é você adaptar sem mexer o PPP da escola, no currículo da escola. Muito importante. Né? Então tem que participar, tem que chamar os professores,
tem que chamar a comunidade escolar, porque para todo mundo saber quem é. E os funcionários, é óbvio sim, os funcionários. Né? Por que eles devem não fazer parte, se eles são da comunidade escolar? Porque eles estão dizendo, a nossa escola trabalha assim. Né? É a tal da identidade. Né? Muitas escolas, talvez, ela pode ter lá no seu PPP, sua missão, sua visão, mas talvez nem os professores sabem o que a escola pretende. É uma discussão coletiva, né? Tem que haver uma discussão coletiva para que tem que ter haja um até consenso para os pais entenderem o que é arte, entenderem o que é educação física, muito importante entender o que são as disciplinas. Porque senão, talvez fiquem com essa visão, daí a escola critica porque os pais são assim, mas o que ela fez para mudar essa visão? Exatamente. Né? O que ela fez para mudar? Então, eu acho agora é um momento importantíssimo, né? A base, ela está trazendo uma ruptura, eu vejo assim como muito positivo isso, professor, claro, tem as polêmicas de um ponto ou outro, não vamos dizer aqui que ela está 100% maravilhosa, mas ela está fazendo com que o pessoal acorde, mude as posturas pedagógicas, porque, professor, o que eu vejo de principal, a base diz lá, o direito de aprendizagem, não tua, não minha, do aluno. Exatamente. Então, podemos aqui se estapear, podemos dizer assim, né? Mas o que interessa, pessoal, é lá na ponta. São os alunos. É o direito deles de aprendizagem, né? E isso, a base, ela está trazendo como um direito de aprendizagem. E fazer a tal da equidade. E não a tal da igualdade, a tal da equidade. Só para a gente finalizar a respeito do ensino da arte, falando exatamente sobre essa homogeneização da arte, né? Devemos que, claro, a base ela nos dá um objetivo, né? Para se trabalhar, e nós não vamos ter que adequar isso à nossa realidade, né? A realidade de cada local. Não podemos homogeneizar o ensino da arte, né? De maneira geral, claro. Até porque não se trabalha o que se trabalha no Sul, né? As ideias, né, são diferentes. E até no Sul, né? Mesmo aqui, você está aqui na capital, você já vai aqui a 100 quilômetros, a realidade é completamente diferente. Exatamente. Independente. Então, assim, valorização da arte, né? Valorizar a arte, profissionais também se valorizando, trabalhando também para que a arte aconteça, né? Não só, como a gente sabe que em algumas situações não é só na área de arte, há grandes reclamações, né? Mas trabalhar para que isso aconteça, para que haja um significado nesse ensino da arte. Bom, pessoal, infelizmente acabou o nosso tempo, né? Uma pena. Rick, eu já vou lhe dar as palavras para agradecer a galera, mas quero lhe agradecer pela presença. Pessoal, espero que tenha sido rico para vocês, né? Não foi um curso, uma graduação, pós-graduação aí em arte, mas trazer um pouco quais foram as mudanças, né? Que a base trouxe aí após a homologação. Deixo um grande abraço para vocês e até as próximas entrevistas. Professor Rick. Agradeço, né? Agradeço o convite, né? Do Carlos Azeitona, né? É muito importante, né? A gente poder falar sobre arte, né? Discutir sobre arte, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? De grandes mudanças, né? De currículos, enfim, né? Essas mudanças são muito importantes, né? A gente precisa ter essas mudanças. Agradecer também o esforço de cada profissional dentro da nossa disciplina em valorizar, em dar sentido a esse ensino, né? É muito importante que a gente faça com que isso aconteça. E claro que a gente lute, né, por essa valorização da nossa disciplina, que é riquíssima, né? Então, um forte abraço a todos e até uma próxima aí.